Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Salvação pela Graça. A salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo, e por isso ela é boa, perfeita e eterna. A salvação tem origem em Deus, e devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida eterna e abundante são permanentes. Nesta presente lição, estudaremos sobre a graça de Cristo, a diferença entre a lei e a graça, finalizando com o conhecimento do que a graça de Jesus Cristo nos proporciona. A graça de Cristo. A lei aponta o pecado no homem, porém não existe, ou melhor dizendo, onde existe o pecado, existe a graça de Cristo divina para aniquilar o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos, então, pela lei ou pela graça? Somos salvos pela graça. E se somos salvos pela graça, para que serve então a lei? Estas são perguntas que ecoam por séculos e séculos, que em muitas situações, quando não respondidas de forma responsável, provocam dúvidas e distorções dos verdadeiros ensinamentos sobre este assunto na Bíblia Sagrada. Vamos começar a responder as questões supracitadas a partir de uma análise com muita responsabilidade, considerando os textos e contextos bíblicos. O homem, ao decair pela ação do pecado, recebeu pelas infinitas misericórdias do Senhor o presente de ser salvo pela graça, ou seja, no favor imerecido em todas as gerações. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se não fosse pelo incomparável amor de Deus, a humanidade teria parado a sua progressão e desenvolvimento na desobediência de Adão e Eva. Desde Adão até Jesus voltar,
a salvação do homem sempre será pela graça e não pelas obras da lei. E se somos salvos pela graça, por que então serve a lei? A lei de Deus não foi anulada ou abrogada. Esta continua em pleno vigor no que concerne aos princípios morais, éticos e espirituais. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la integralmente. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o fim da lei, no sentido de apontar não término em si da eficácia da lei ou seu obsoletismo. Na verdade, o apóstolo Paulo menciona que a finalidade, ou seja, o objetivo da lei, é apontar Cristo para o alcance da justiça de Deus e da vida eterna. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Leia-se que, nessa palavra, porque o fim, ou seja, o fim significa finalidade, objetivo. Então, o objetivo da lei, a finalidade da lei é Cristo Jesus. Mas, quais são então os propósitos da lei? Em primeiro lugar, a lei é para estabelecer um padrão moral de conduta para o homem. Todos os estatutos, mandamentos, ordens e juízos do Senhor são santos, justos e bons, pois servem de espelho e referencial para apontar a conduta que o homem deve ter diante de Deus e dos homens para bem viver. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 20 ao 24, melhor dizendo, do 20 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. O outro propósito da lei, além de estabelecer um padrão moral de conduta para o homem, é identificar o pecado e suas consequências por intermédio da lei. O pecado é maligno e, como tal, sua prática deve ser rejeitada pelo homem, pois o pecado gera a morte física e, sobretudo, espiritual, de modo que a lei de Deus expõe a malignidade do pecado, mas também aponta o caminho absoluto do perdão deste pecado. Na carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículos 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso,
quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas observe que esta é uma condição em que aponta a escravidão do homem relacionado às suas concupiscências carnais. Mas a lei diz o que é o pecado, no sentido mais teológico, que é o transgredir a lei. E ainda nesta carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Portanto, a lei, a palavra de Deus, identifica o pecado e suas consequências por intermédio da lei. Como terceiro ponto dos propósitos da lei, nós temos que a lei ela revela o amor e a santidade de Deus. Deus é amor, e maior prova deste infinito e incondicional amor foi ter Deus enviado seu Filho para morrer na cruz por toda a humanidade, onde pelo precioso sangue de Jesus os nossos pecados foram redimidos. Na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículos 7 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar
ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Pelos atributos morais de Deus, revelados em sua palavra, temos o referencial único e máximo para lapidarmos o nosso caráter, o nosso comportamento moral e social na sociedade. E é evidente que a santidade de Deus nos remete a uma reflexão e busca de sua santidade para sermos iguais a Ele. A graça é superior à lei. Considerando que o pecado é definido basicamente como a transgressão da lei e que o salário do pecado é a morte, a lei assume um papel preponderante de ser um espelho, uma referência para apontar o pecado. Logo, quem comete pecado está debaixo da lei, e se a lei fosse abolida, perderíamos o referencial de pecado e ficaríamos com este conceito insuficientemente apenas gravado em nossa consciência e coração. A graça de Deus é superior à lei, porém Jesus não aboliu a lei. Ao contrário, ele cumpriu a lei e assim guardamos a lei não para sermos salvos, guardamos a lei porque já somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! O pecado, ele reina pela morte, e a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Portanto, aí nós tivemos um aspecto relevante sobre a lei, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela aponta o pecado no ser humano e, ao mesmo tempo, ela dá o antídoto para este pecado, que é exatamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a lei, ela é um espelho e hoje se encontra totalmente em vigor, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Vamos falar agora um pouco sobre a graça e na questão da definição. Literalmente, a graça é um favor imerecido ou dádiva de Deus dada aos homens sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na carta de Tito, ou a Tito, melhor dizendo, carta a Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Portanto, a graça é um favor imerecido, ou seja, um presente de Deus aos homens, para a salvação da morte eterna. Vejamos um pouco agora sobre a importância da graça. Se não existisse a lei, não existiria pecado e, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem e a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, na verdade, ela não anula a lei e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam
para a perfeição espiritual do homem. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 15 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, ou então qual é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vejamos aqui algumas diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em toda a sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa, e é pela graça, em Cristo Jesus, que somos salvos, presentes de Deus. A graça de Cristo proporciona justiça e vida. O apóstolo Paulo faz uma comparação contrastante entre a ação pecadora do homem em Adão e a ação da graça do Senhor. Nós vamos fazer já uma leitura direta de Romanos capítulo 15 e depois vamos estratificar, mostrando exatamente essa comparação da graça do Senhor Jesus e a ação pecadora do homem Adão. Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos fazer agora um comparativo desta leitura que nós fizemos sobre a ação pecadora de Adão e a ação da graça do Senhor Jesus. Pelo pecado de Adão, muitos morreram. É o que diz o versículo 15. Mas este mesmo versículo 15 do capítulo 5 de Romanos que nós lemos, diz que por Cristo muitos receberam a graça abundantemente. No versículo 16, a ação pecadora de Adão diz que por uma só ofensa de Adão veio o julgamento e a condenação eterna. Mas neste mesmo versículo diz que por muitas ofensas a Cristo veio a graça e a justificação. No versículo 17, a ação pecadora de Adão diz que por uma só ofensa de Adão veio a morte. Mas neste mesmo versículo diz que pela justiça e graça de Cristo muitos viveram eternamente e reinaram com ele. No versículo 18, a ação pecadora de Adão diz que por um ato de ofensa veio a condenação de todos. Mas neste mesmo versículo diz que por um ato de justiça veio a justificação de todos. E por fim, no versículo 19, a ação pecadora de Adão diz que pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de Cristo muitos foram feitos justos. A justificação do homem diante de Deus, ou seja, o fato de ser declarado justo, ainda que não mereça, pois é um pecador, só se dá com a fé no sacrifício de Jesus Cristo, consumado na sua morte e ressurreição. Ainda em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quanto inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Concluindo a aula de hoje, na condição de sermos salvos da condenação eterna, é que obedecemos rigorosamente à vontade de Deus. Ou seja, somos salvos porque temos o caráter do Senhor Jesus em nós, e por causa desta graça, somos obedientes ao Senhor. Não obedecemos aos preceitos divinos para sermos salvos, mas, por sermos salvos, obedecemos à vontade de Deus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.